Queridos, hoje nós vamos dar sequência à nossa exposição em Gálatas. Nós vamos continuar fazendo a leitura do texto, do capítulo 5 de Gálatas, do verso 26 até o verso 5 do capítulo 6. Gálatas 5, 26. Nós vamos essa sequência até o fim do próximo parágrafo, no verso 5 do capítulo 6. Quem está comigo diz amém? Amém. A palavra do Senhor diz: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Vamos orar. Amado Deus, nós louvamos a Ti, Senhor, e agradecemos porque diante dos nossos olhos temos em mais uma ocasião a Tua santa palavra. Pedimos, Pai, que dirija a nossa mente e nosso coração com a luz do Teu Espírito Santo, para que compreendamos as verdades que o Senhor quer nos revelar a partir deste texto. Que Teu texto sagrado, que a Tua palavra, fira os nossos corações, Pai, e em amor nós possamos responder, colocando em prática os Teus conselhos, a partir daquilo que o Senhor nos trouxer, não só nesta noite, mas em todas que temos nos reunido para ouvir o Senhor. Abre nossos olhos, abre nossos ouvidos, e guia-nos segundo a Tua verdade, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, o título desta mensagem é o perfeito cumprimento da lei perfeita. O perfeito cumprimento da lei perfeita. E é certo que quando nós falamos em perfeição, é muito difícil nós conseguirmos associá-la à humanidade. Até porque a fé cristã parte do princípio que afirma que o homem carece de um Salvador. O homem é carente, ele é necessitado de um Salvador. E se o homem carece de um Salvador, isso logicamente significa que o homem não pode se salvar sozinho. E se nós chegamos à conclusão que o homem não pode se salvar, por isso precisa de um Salvador, isso se deve ao principal dos fatos sobre o homem que a Bíblia nos revela. O homem tornou-se pecador. O homem é em sua natureza, depois da queda, pecador. Conforme eu sempre costumo dizer, a narrativa bíblica ela aponta totalmente para uma primeira grande verdade. O homem não é pecador porque peca. Ao contrário, o homem peca porque é pecador. Ou seja, assim como Davi afirma no Salmo 51, que em pecado nasceu e em pecado fora concebido por sua mãe, e assim como na narrativa pós-diluviana, nós vemos que o desígnio do coração humano ele é mau desde a mocidade. Nós temos a necessidade de construir a nossa fundamentação de fé, partindo de um fato: nós somos pecadores. Nossa natureza é inclinada para o mal. Alguns vão contra-argumentar assim: pastor, quando eu peco porque eu quero. Então, eu me torno pecador quando eu peco. E eu até posso concordar, até dado ponto. Mas aí eu vou contra-argumentar também. Então, se você se torna pecador quando peca, e peca justamente porque quer, por que você não parou de pecar ainda? Escolha parar de pecar agora mesmo. Para e não peca nunca mais. Ah, pastor, aí eu não consigo. Exatamente, eu também não. Paulo também não conseguiu. Pedro também não. Os apóstolos também não. Só um viveu sem pecado na terra, e este um é Cristo Jesus.
E é justamente essa toda a base argumentativa de Paulo, que ele lança aos Gálatas contra as perigosas investidas dos judaizantes. Nós precisamos que Deus nos salve, porque no que tange a obediência à lei de Deus, nós somos naturalmente inclinados a desobedecê-la. E aí, queridos, não importa o quanto nós desobedecemos, se nós transgredimos a um mandamento da lei, nós somos tidos por culpados de pecar contra todos os mandamentos da lei. Os irmãos devem se lembrar, o que os judaizantes fizeram? Eles chegaram na Galácia, eles se disseram enviados dos apóstolos de Jerusalém, e eles diziam sim, o crente é salvo pela fé em Jesus, mas também, além da fé, para ser salvo, esse crente precisaria aderir aos costumes dos cerimoniais judaicos, como a circuncisão, como a guarda da dieta e a guarda do calendário. E fazendo isso, esses homens que conheciam muito bem a mensagem de Paulo, eles atacavam diretamente as suas credenciais como um verdadeiro apóstolo, uma vez que a pregação de Paulo era consistente em dizer que a fé é que justifica o homem, e somente a fé. O que obrigou a Paulo que enviasse esta carta, argumentando que a pregação dele era verdadeira, porque não vem do coração dele, vem do próprio Cristo que o revelou, o seu evangelho, e o enviou para pregar esta mensagem, da mesma forma como enviou aos 12 inicialmente. Então Paulo escreve a pecadores, a crentes pecadores, sobre como a fé em Cristo torna o crente livre do peso da lei, livre da escravidão que a lei proporciona. Lei essa que, na verdade, ela tem a finalidade, ela tem o propósito de mostrar a nós o quanto nós somos devedores diante de Deus. De modo que essa liberdade que passa a atuar em nós pela fé, ela é possível por quê? Porque Deus enviou o Espírito Santo ao nosso coração, por meio de quem nós somos capazes de reconhecer a Deus como nosso Pai, e sendo assim pelo Pai, tratados como filhos, seus filhos adotivos. Em resumo então, antes de crermos, nós éramos escravos de uma lei que exalta a nossa imperfeição moral. Porém, no momento em que nós cremos em Cristo, nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ser habitados pelo Espírito Santo, de modo que nós somos feitos livres dessa lei. A pergunta que fica é: livres para quê? Se nós somos livres da lei, então nós não temos obrigação com ela, nós não devemos obedecê-la? Não, a resposta é a seguinte: livres para escolher viver uma vida de obediência a Deus. Se nós somos libertos por Cristo da obrigação da lei, agora nós somos livres para escolher obedecer a Deus. Só que tem um problema. Mesmo depois que nós nos convertemos, nós continuamos sendo pecadores. A nossa natureza continua inclinada para o mal. A nossa carne, ela quer continuar manifestando as suas obras putrefátas. Nós passamos, sim, a odiar o pecado, a odiar as obras da carne quando nós nos convertemos. Mas nós continuamos inclinados para o pecado. Odiamos porque o Espírito Santo habita em nós e mudou o nosso coração. Mas nós continuamos inclinados para o mal. De modo que, segundo o apóstolo Paulo, há uma luta constante entre a nossa carne e o Espírito Santo que habita em nós. E somente vai poder vencer essa luta como um obediente a Deus, aquele que, segundo Paulo, andar pelo Espírito. Assim, então, a partir da explicação dessa luta constante, Paulo aponta para o fato de que o homem carnal, o homem que não tem o Espírito Santo, ou que até tem, mas não faz questão de ter e buscar um relacionamento pessoal com Deus, ele tem manifestas em si, em sua vida, as obras da carne: impureza sexual, libertinagem, idolatria, feitiçarias, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Enquanto que o homem
que vive uma vida de oração, que tem um relacionamento com Deus, que busca poder na pessoa do Espírito Santo, este manifesta em sua vida um fruto que é caracterizado por amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio, alegria também. E contra essas coisas, Paulo diz, não há lei. Ou seja, o crente que leva a sério a sua relação com Deus, qual que é o fruto disso? Ele passa a ser mais parecido com Jesus. Ele passa a ser mais semelhante ao seu Senhor e Salvador pessoal. Ou seja, crentes que são aperfeiçoados diariamente e diariamente seguem e buscam o caminho da perfeição, assim como Jesus ensina no Sermão do Monte: sede perfeitos, porque perfeito é o vosso Pai. Queridos, se nós precisássemos encerrar a nossa exposição da carta aos Gálatas neste ponto, nós já teríamos bagagem suficiente para viver uma vida cristã madura, nos defendendo dos falsos mestres e expressando o amor a Deus e ao próximo no nosso caminhar diário. Todavia, Paulo sente que ainda seria necessário ser mais prático ainda nas suas palavras. Se desde o capítulo 4 da sua carta, Paulo começa a adotar argumentos práticos que comprovam toda a base doutrinária até então exposta por ele, o que ele vai fazer? Aqui, a partir do final do capítulo 5 e início do capítulo 6, ele deixa ainda mais claro na mente dos seus leitores qual é o resultado que uma verdadeira fé em Cristo como Senhor e Salvador deve proporcionar. Tudo isso, queridos, sem a necessidade de uma observância de ritos já ultrapassados, que após Cristo somente servem para duas coisas: ou fazer a pessoa se sentir superior ao próximo, ou fazer a pessoa se ver como inferior ao seu semelhante, e então passar a ter inveja dela. E este é o primeiro argumento que Paulo vai utilizar para mostrar aos seus leitores quais são as atitudes esperadas por Deus, por alguém que é crente, que é um crente cheio do Espírito Santo. Um argumento que vai conduzir ao entendimento de que um crente cheio do Espírito Santo é alguém que tem uma visão que é equilibrada de si mesmo. Preste atenção no que Paulo diz no verso 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Em primeiro lugar, notemos que Paulo dá aos Gálatas uma ordem aqui na primeira pessoa do plural. Ou seja, Paulo se dirige aos Gálatas como que se incluindo como um deles, como alguém que faz parte daquela família, ainda fazendo um eco ao seu conselho lá do verso 25, onde ele fala: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, se pela fé em Cristo nós nos tornamos justos diante de Deus, então vivamos como pessoas que são justas diante de Deus. E o que nós vemos nessa ordem de Paulo aqui do verso 26, é que ele aponta de forma negativa para um sentimento carnal, para um sentimento que é incompatível com a nova natureza de um crente, que é habitado pelo Espírito Santo. Que sentimento seria esse? O orgulho. Orgulho aqui traduzido nesta tradução que nós usamos como vanglória. Ou seja, ter uma atitude de autoexaltação, de autopromoção, diante de um feito que não foi alcançado por seus próprios méritos. Portanto, Paulo está dizendo que aqueles que foram vivificados pelo Espírito, se tornando crentes, também devem continuar vivendo as suas vidas segundo o produto que esse Espírito Santo gera no coração do crente, quando este vive uma vida de busca a Deus, o fruto do Espírito. E se alguém também anda pelo Espírito, esse alguém também deve estar atento o tempo todo aos desejos da carne, porque os desejos da carne, eles constantemente estão em luta contra essa nova natureza em Cristo. De modo, queridos, que o orgulho, que a vanglória, que são citados por Paulo aqui neste ponto, são citados porque são um dos pecados originadores de outros pecados. É um pecado originador de outros pecados. Opa, como assim? Vamos pensar na origem do pecado. Eternidade. Como que aconteceu? Satanás
um ser angelical, esplendoroso, que tinha acesso à presença de Deus, quis se exaltar acima de Deus, cometeu o pecado de rebelião e arrastou 1/3 dos anjos nessa rebelião contra Deus. Orgulho. Agora vamos pensar na origem do pecado na humanidade. Preste atenção. Serpente, sob a influência deste mesmo Satanás, já caído, ilude a mulher a comer o fruto proibido, dizendo que Deus teria feito esta proibição. Por quê? Porque sabia que se eles comessem do fruto, eles se tornariam como Deus, conhecedores do bem e do mal. E aqui o cerne da questão não está no conhecedores do bem e do mal, mas no ser como Deus, nos olhos que brilham diante de uma vasta possibilidade. Quando a mulher come do fruto e Adão não a repreende, come também do fruto, o que acontece? Eles estão desconsiderando que o simples fato de ter sido Deus, que Ele os criou, que é santo, que lhes deu aquela ordem, já tornaria essa ordem digna de aceitação sem qualquer questionamento. Agora, pensem quão mais digna de aceitação seria a ordem de Deus, sabendo que Deus os exaltou à mais alta posição na criação, sabendo que Deus colocou Adão como representante dele aqui na terra, para governar toda a criação. Queridos, para Adão e Eva, isso que já era muito que Deus fez, não foi o suficiente. Eles queriam mais. Eles também cobiçaram a posição de ser como Deus, independente das consequências. E então, tomados de orgulho, eles se veem no direito de desobedecer a Deus. Então, em primeiro lugar, aqui no verso 26, Paulo está dizendo que como crentes, nem ele, nem Pedro ou os apóstolos de Jerusalém, tampouco os Gálatas, têm qualquer direito de se tornarem orgulhosos daquilo que não tem mérito deles, que é o nascer do Espírito, que é o andar no Espírito, expostos por Paulo desde o verso 16 até o verso 25. Agora, num segundo ponto, nós devemos analisar a forma como Paulo conjuga o verbo principal aqui deste versículo. Não nos deixemos possuir, que é traduzido por um imperativo negativo, pronunciado na voz passiva. Não é uma atividade da pessoa, da própria pessoa que está executando o verbo, ela está permitindo que a ação a tome. Ou seja, Paulo está trazendo uma ideia de que o orgulho ou vanglória é um sentimento que já faz parte, que é inerente da natureza humana. De modo que nós, como crentes regenerados, como pessoas que nasceram do Espírito, temos que nos entender como responsáveis por frear, por brecar este pecado quando ele bater a porta do nosso coração. Uma vez que o orgulho está totalmente ligado ao pecado de Adão, e em Adão toda a humanidade se tornou orgulhosa, o que acontece? Aqueles que em Cristo são feitos novas criaturas, eles devem, entendendo a sua natureza pecaminosa, por terem o Espírito Santo, passar toda uma vida lutando contra este sentimento que faz parte da sua natureza, lutando contra o orgulho. É por isso que o Senhor Jesus inicia o Sermão do Monte dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Até em outras traduções, bem-aventurados os humildes em espírito. Um cidadão do reino, ou seja, um crente, ele jamais deveria em momento algum pensar em flertar com o orgulho, uma vez que juntamente com a cobiça, foi justamente esse o pecado que originou todos os outros, que culminaram no sacrifício do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Alguns irmãos devem ter aquela tradução mais clássica, João Ferreira de Almeida, Almeida Revista e Corrigida. E lá a opção de tradução escolhida foi: não sejamos cobiçosos de vanglória. Não sejamos cobiçosos de vanglória. Ou seja, a ideia de Paulo aqui neste versículo
é que não cabe para nós que somos crentes, habitados pelo Espírito Santo, sequer o desejo de buscar glória para nós mesmos, e dizer que para que nós sejamos salvos, é necessário Cristo e mais alguma coisa além de Cristo, é deixar-se possuir de vanglória. E aqui nós precisamos fazer uma pausa na explicação, para tratarmos de algumas questões de ordem aplicativa. Em primeiro lugar, precisamos tomar cuidado com teologias que exaltam a decisão do homem. Sim, somente será salvo aquele que um dia tomar a sua decisão por Cristo. Fato. Contudo, queridos, segundo o que nós vemos nas Escrituras, essa nossa decisão de um dia desses atrás, ela é fruto de uma anterior decisão de Deus, decisão desde a eternidade, tendo decretado que o seu primeiro pacto com o homem, pacto de obras com Adão, tinha uma cláusula de escape. Deus decretou assim, e conhecendo de antemão o dia, mês, ano e hora que o homem quebraria esse pacto, o que Deus fez? Deus também decretou a salvação de alguns homens por meio de um segundo pacto, um pacto esse que é pela graça e feito com todos os futuros seguidores de Cristo. Sendo que este segundo pacto ele é inquebrável, porque ele é da parte de Deus, foi Deus que fez esse pacto, foi Ele com seu Filho que pactuou. Então, se alguém chega para nós, preste atenção nisso, se apresenta como um crente, chega muito cheio de si, dizendo que ele é crente porque ele quis, e se ele quis, qualquer um pode querer também. Nós devemos tomar muito cuidado com a doutrina dessa pessoa, uma vez que para essa pessoa ela ignora o fato bíblico, que diz que Cristo nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Portanto, meus irmãos, nós não podemos desconsiderar que salvação é milagre. Milagre que inclui sim a decisão do homem, mas que não é movido pela decisão do homem, mas pelo próprio poder de Deus. Precisamos tomar cuidado com teologias que exaltam a decisão do homem. Agora, em segundo lugar, segunda questão prática aqui, precisamos tomar cuidado em primeiro lugar com teologias que exaltam a decisão do homem. Agora aqui nós precisamos rejeitar teologias que exaltam o poder, a capacidade do homem. Aquela ideia de que o homem é protagonista de si mesmo, de que o homem pode alcançar qualquer coisa que queira se ele tiver determinação, de que a palavra do homem tem poder para abençoar ou amaldiçoar uma pessoa ou situação. Queridos, nós precisamos rejeitar toda e qualquer teologia que trate que Deus promete exaltar seu povo aqui nessa terra mesmo, se esse povo obedecer e determinar e quiser, desconsiderando o efeito do pecado. Irmãos, o orgulho adentrou ao coração do homem como um parasita. Então é incabível que nós aceitemos a ideia de que nós podemos determinar o que Deus fará por nós. Deus é soberano, irmãos. E aí, queridos, eu vou citar alguns nomes aqui, e eu incluo todas essas falsas doutrinas que têm surgido nos últimos anos na igreja. Teologia da prosperidade, teologia da missão integral, queridinha dos esquerdistas, teologia do coach, teologia worship. Todas essas doutrinas, eles dizem que eles creem no Espírito Santo, e nós, igreja histórica, não, nós somos frios, nós somos letristas. Só que preste atenção, todas essas doutrinas ensinam que quem move o Espírito Santo é o homem, e não a soberana vontade de Deus. E nós que somos frios, precisamos rejeitar teologias que exaltam o poder do homem. A grande verdade, irmãos, deste versículo 26, é que conhecendo a origem do pecado na humanidade, Paulo faz um alerta a todos os crentes que viessem a ler este conteúdo que ele escreveu. Se alguém nasceu de novo, esse alguém deve fugir de qualquer coisa que venha tentá-lo a se exaltar na sua humanidade.
Até porque, em nossa humanidade, a Bíblia revela que nós já teríamos perecido. Todavia, segundo o grande poder de Deus, nós somos refeitos à imagem dele. A imagem que foi manchada pelo pecado com a qual ele nos criou, ela é restaurada. E assim sendo, nós devemos todos os dias buscar ter uma vida toda para a glória daquele que, tendo o direito de se exaltar, se esvaziou e for obediente até a morte, e morte de cruz. Contudo, não passemos para o próximo versículo antes de considerarmos um terceiro ponto. Se o pecado de orgulho ou vanglória é um pecado original, certamente se ele estiver presente em nós, se nós cairmos nele, acontecerá de surgirem outros pecados decorrentes dele. Como o Salmo 51 diz, abismo chama abismo. Como assim? Presta atenção. Paulo diz: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ou seja, segundo Paulo, este orgulho, esta vanglória, leva a outros dois gravíssimos problemas secundários, que são as provocações e inveja. Aliás, se nós voltarmos à lista de obras da carne, lá entre os versos 19 e 21, nós veremos que ali estão pecados como rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas. Pecados esses que nós vimos na última exposição, que eles afetam as relações sociais, que eles afetam as relações humanas. E devemos ter em mente que a finalidade da nossa salvação é inserir a nós em um reino que é composto de pessoas, de modo que esses cidadãos do reino de Deus se tornem seus súditos aqui na igreja. Portanto, se como crentes nós estamos nos deixando possuir de vanglória, ou seja, se nós abrimos brechas para o orgulho, então esse sentimento, consequentemente, afetará a nossa relação com outros irmãos na igreja, vai causar desunião, vai dividir. E nós sabemos que não pode ser assim, porque igreja é unidade na diversidade. Igreja é a manifestação de Deus entre os homens, que mostra para a humanidade em geral como deveriam ser as nossas relações sociais. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Portanto, segundo Paulo, quando nós cedemos ao pecado do orgulho, existem duas formas pelas quais esse pecado afetará as nossas relações na igreja. Primeira forma, nós nos acharemos superiores aos nossos irmãos e passaremos a provocá-los no que nós achamos que eles são inferiores. Você é arminiano, ó. Ah não, você é pentecostal. Segunda, nós nos deixamos levar por essas provocações e nos colocamos numa posição de inferioridade em relação ao nosso irmão. Só que não uma inferioridade a partir de uma posição humilde. Não. Cedendo ao orgulho. Uma inferioridade que leva à inveja. O outro é melhor do que eu. Então, eu não quero me tornar como ele. Eu quero o lugar dele. Porque ele pode ser melhor. Mas no fundo, eu acho que eu sou mais digno, coitadinho de mim. Não. O César conhece muito da palavra, eu prego na minha simplicidade. Inveja, queridos. Que possamos considerar as palavras de Paulo e entender, se nós estamos aqui, é por propósito de Deus. E se temos realmente a Jesus como nosso Senhor e Salvador, então nós que temos o Espírito Santo no nosso coração, nós o temos porque Deus o enviou a nós. Portanto, se somos crentes, se temos o Espírito Santo, nós não temos o direito de pensar que isso se dá porque nós somos especiais. Não somos. Ao contrário, nós éramos tão carentes de Deus, que de alguma forma milagrosa, Ele confiou a vida do seu único filho, do seu unigênito, para que nós fôssemos salvos.
pelo poder da morte de Cristo, meus irmãos, nós fomos feitos filhos de Deus, mesmo sem merecer. E pelo poder da ressurreição de Cristo, nós fomos feitos filhos de Deus, para poder viver uma vida toda, desde já, cumprindo com o propósito original, para o qual Deus nos criou, que é a glória dele. Agora vejamos, Paulo não se detém ao aspecto negativo daquilo que eu chamei de perfeito cumprimento da lei perfeita, que é a manifestação prática do fruto do Espírito em detrimento das obras da carne. Não, Paulo não se detém somente ao que nós não devemos fazer. Agora ele vai avançar e ele vai falar ao que nós, como crentes que temos o Espírito Santo, precisamos fazer. Preste atenção, verso 1 do capítulo 6. Irmãos, se alguém foi surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com o espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado que não seja também tentado. Note que Paulo aborda aqui ao mesmo tempo 3 grupos de pessoas distintas neste versículo. Um grupo geral e 2 grupos específicos. Então, em primeiro lugar, Paulo fala a este grupo em geral. Então, Paulo está se dirigindo a quem? Aos irmãos. A todos aqueles que verdadeiramente são crentes em Cristo. Lá no versículo 30 do capítulo 4, Paulo já tinha dado um parecer quanto ao que deveria ser feito àqueles que queriam, de alguma forma, fazer por merecer a sua salvação, se circuncidando, guardando o calendário e dieta. E lá Paulo disse: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Lá ele ecoou as palavras de Sara a Agar, ditas a Abraão. Ou seja, aqueles judaizantes que perturbavam os gálatas, e aqueles gálatas que tinham abraçado o falso evangelho dos judaizantes, segundo Paulo, deveriam ser expulsos da comunidade, uma vez que eles não tinham comunhão qualquer com Cristo e com o povo salvo por sua obra. Porém, preste atenção, a partir de então, Paulo passa a se dirigir especificamente àqueles que são filhos legítimos de Deus, que são os verdadeiros adotivos de Deus, e as suas recomendações, elas passam a ser totalmente aos irmãos. Desde o versículo 31 do 4, e também dessa forma, aqui no primeiro versículo do capítulo 6. Paulo está falando àqueles que são crentes. Todavia, Paulo separa esses crentes em 2 grupos específicos. Primeiro, os que possivelmente forem surpreendidos em alguma falta. E o segundo grupo, os que são espirituais. Irmãos, a ideia de Paulo aqui é que não é porque nós somos crentes e temos o Espírito Santo que nós deixaremos de enfrentar uma constante luta contra a carne e contra o pecado natural. Aliás, é o contrário. Enquanto nós não temos o Espírito Santo, porque não somos crentes, não vai ter luta contra a carne. Quem não é crente não luta contra a carne, já está derrotado, está morto. Essa luta começa quando nós somos despertos por Deus para a fé em Cristo. Por isso Paulo disse aquilo que ele disse no verso 25: se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Tanto é que Paulo encerra este versículo 1 dizendo que cada um tenha cuidado também para que não seja tentado. Se crentes deixassem de ser pecadores porque são crentes, Paulo não teria o porquê de dar esse conselho. Então, se crentes podem cair em pecado, e aqui preste atenção, Paulo está falando de pecados escandalosos, de ser surpreendido em alguma falta. Não é pecado do dia a dia, é escandaloso. É responsabilidade dos crentes que são espirituais, que buscam o poder de Deus, que têm comunhão com Deus, restaurar essa pessoa. E restaurar aqui tem uma ideia de cura, de curar essa pessoa, curar alguma ferida. Restaurar como? Paulo diz, com espírito de brandura, com mansidão, e tomando cuidado para não ceder ao mesmo tipo de tentação.
que acometeu o irmão que caiu em pecado. Nota, irmãos, Paulo está falando totalmente de cristãos, de crentes. Os judaizantes aqui não estão mais na jogada. Agora o conselho é prático para uma igreja que foi solidamente instruída nas doutrinas da graça. E é por isso, queridos, que eu tenho insistido tanto na importância de estarmos em todos os cultos e também em momentos fora dos cultos. Se a igreja não estiver unida, como que aquele que cai em pecado vai poder ser restaurado? Como que a igreja vai ter maturidade se ela não estiver unida para entender que o irmão precisa de restauração? Como que os espirituais, segundo as palavras de Paulo, conseguirão discernir se o irmão precisa ou não de uma mão amiga para fazer voltá-lo para os caminhos de Deus? Este versículo, antes de qualquer coisa, queridos, um chamado de Paulo para nos atentarmos para a importância de vivermos uma vida cristã junto da igreja. Lá fora é importante sim, mas começa na igreja, apontando para o fato de que crentes são pecadores e continuam sendo pecadores, mas crentes maduros, que buscam o Espírito Santo, que têm um bom relacionamento com Deus, que têm intimidade com Deus, eles têm condição bíblica para conduzir o irmão mais fraco num processo de restauração. E aqui, antes de avançarmos nossa exposição, precisamos considerar algumas coisas. Primeiro, o fato de existirem irmãos mais espirituais, mais maduros na fé, não tira a minha responsabilidade também de buscar ser mais espiritual. A ideia que Paulo constrói aqui é que todo cristão em sua jornada deve ansiar em se parecer com o seu Senhor, que é Jesus. Portanto, a exortação central de Paulo continua sendo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Todo crente deve buscar ser espiritual. Segundo, crentes espirituais não é uma categoria de crentes melhores. Buscar o Espírito Santo para se tornar superior ao irmão, para ter algo que o irmão não tem, é deixar-se possuir de vanglória, que leva à provocação ou à inveja. Terceiro, crentes espirituais sempre tomam cuidado com as tentações que levam seus irmãos a caírem em pecado. Por quê? Porque crentes espirituais sabem que são pecadores, não confiam em si mesmos, confiam no Deus que os salvou, mas não em si mesmos. A propósito desses dois conselhos práticos de Paulo, um segundo aspecto negativo, verso 26, e outro segundo aspecto positivo, verso 1, é que cada crente, que cada cristão enxergue com consciência a sua identidade e propósito. Filho de Deus, salvo do pecado, membro de uma família com muitos irmãos, com a finalidade de glorificar ao seu Salvador em todo o seu viver. E essa é justamente a sequência do argumento de Paulo acerca do que na prática se trata esse andar no Espírito, por ele incentivado. Veja o verso 2: levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. A finalidade primeira da minha conversão não sou eu mesmo, é o próprio Deus. Queridos, quando nós somos alcançados por Cristo, nós somos salvos por Deus e para Deus. Por Deus, para que sejamos santos para Ele, para a glória dEle. E para Deus, para que nós auxiliemos os nossos companheiros de caminhada também na sua jornada de santificação. Paulo fala aqui ainda no modo imperativo, só que presta atenção, diferentemente do versículo 26, onde ele conjuga os verbos na primeira pessoa do plural, o que ele faz aqui? No verso 2 ele deixa de se incluir no assunto e passa a se dirigir somente aos irmãos da Galácia. Ele se dirige àqueles que no verso 1 ele chama de vocês, que são os irmãos. Paulo diz, levem, ou seja, um imperativo na segunda pessoa do plural, se dirigindo aos irmãos lá do verso 1. O sentido da ordem de Paulo aqui é simples. Todo crente tem fardos a carregar.
Todo crente passa por lutas no seu dia a dia, sendo que a principal, a maior das lutas, é aquela que dá no âmbito da sua alma, da sua carne, da sua natureza, lutando contra o Espírito Santo e o Espírito Santo lá dentro, guerreando contra a carne. E é na igreja que os irmãos se apoiam uns aos outros para conseguirem vencer essa luta do lado de Deus. Queridos, a ideia de Paulo aqui é que cada um que se diz crente não deve enxergar a condução da sua vida tão somente quanto a satisfação dos seus próprios interesses. Ao contrário, a ideia de Paulo é que um crente que deseja se parecer a cada dia mais com Cristo, ele deve buscar ter na sua vida a mesma disposição que Cristo teve. Que disposição é essa? De abrir mão dos seus direitos, a fim de levar uma carga que não era sua. Irmãos, o pecado do nosso irmão, o pecado daquele que congrega conosco, ele deve nos levar a chorar, tanto quanto o nosso pecado. Tratar o pecado desse irmão deve ser uma prioridade para nós, tanto quanto tratar o nosso próprio pecado. E isso, queridos, Paulo chama de cumprir a lei de Cristo. Assim cumprirão a lei de Cristo. Muito interessante nós vemos Paulo falando de uma lei aqui, não é? Paulo que estava combatendo o legalismo, agora ele fala do cumprimento de uma lei. O argumento todo da carta aos Gálatas gira em torno de um combate a falsos crentes que queriam obrigar aos Gálatas a guardarem a lei cerimonial. E na carta toda Paulo fala que o cristão ele é justificado pela fé em Jesus, isso independentemente de qualquer obra da lei, seja cerimonial ou moral. Agora, Paulo está falando que os crentes verdadeiros, eles devem sim também se ocupar em cumprir uma lei. A de Moisés? Não. A lei de Cristo. Preste atenção. Se por um lado nós temos um tipo de profeta, que deixou uma lei para evidenciar a natureza pecaminosa do povo de Deus, por outro lado, agora nós temos um segundo tipo de profeta. Um profeta que veio para cumprir essa primeira lei na sua exatidão, e que foi condenado como culpado por não cumpri-la, mesmo tendo cumprido. Para quê? Para salvar aqueles que não cumpriram a lei, e atribuir a esses que não cumpriram a lei, a justiça daquele que cumpriu essa lei, em toda a sua plenitude. Essa é a lei de Cristo. Cristo, em amor ao Pai, em amor aos perdidos, Ele obedeceu à lei, se ofereceu como sacrifício para salvar aqueles que não cumpriram a lei. Ou seja, a lei de Cristo é viver em amor. Amor a Deus, que nos ama e deseja que andemos em retidão e justiça. E amor ao próximo, em especial nosso irmão, a quem Deus ama e que também deseja que este ande em retidão e justiça. Irmãos, os dias têm cada vez sido mais duros, cada vez mais a iniquidade tem se multiplicado ao nosso redor. E a mensagem de Paulo aqui é para que não desistamos. Não é hora de desistir, não é hora de desanimar, é hora de procurar estar em pé. E se cairmos, meus irmãos, que possamos enxergar na igreja uma verdadeira família, onde nós podemos confiar, que podemos compartilhar com o nosso irmão as nossas cargas mais pesadas. Que possamos, assim como Cristo, viver em amor sacrificial por aqueles que amam a Deus, ajudando a cada um dos nossos irmãos a carregarem os seus fardos, as suas cargas, nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Até porque o verdadeiro crente deve conhecer a sua fraqueza, e ele deve saber que sozinho ele é uma presa fácil para os inimigos, uma presa fácil para o mundo, uma presa fácil para Satanás, e uma presa fácil para si mesmo, para a sua própria natureza. É por isso que Paulo faz mais um alerta quanto ao perigo do pecado de orgulho, declarando o conteúdo exposto no verso 3. Preste atenção, versículo 3.
Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Orgulho é engano, queridos. Quem se vangloria está se enganando. Paulo faz um último e duro alerta a respeito do perigo do pecado original. Se alguém se acha santo, se alguém se acha capaz, se alguém se acha a última bolachinha do pacote de Deus no meio da igreja, que esse alguém se cuide, porque não é nada disso, e está completamente enganado quanto ao sentido da vida cristã. Aqui temos um alerta semelhante àquele que foi feito pelo Senhor Jesus em Mateus 7, no Sermão do Monte. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos milagres, e eu lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Irmãos, quem faz algo em nome de Deus, o faz por causa de Deus. Quem anda em obediência a Deus, anda porque Deus quem o capacitou para isso. Quem é crente espiritual é assim porque Deus lhe deu o Espírito Santo, Ele deu disposição para buscar um relacionamento com Ele. Nossa salvação é uma obra que pertence a Deus. De modo que se somos salvos, nós não podemos sequer pensar em ter um julgamento sobre nós, segundo o que parece que nós somos. Ao contrário, cada crente tem a responsabilidade de constantemente se submeter a um autoexame. E então, e somente então, se realmente ver que está bem na fita diante de Deus, aí Paulo deixa ele se gloriar nisso. Lembrando, claro, que estar bem na fita diante de Deus também é obra de Deus. Preste atenção no verso 4. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, as suas obras. E então terá motivo de glória, de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Preste atenção na ordem de Paulo em contraponto à advertência do verso 3. Verso 3, Paulo declarou que o crente se julga alguma coisa. Crente que se julga alguma coisa sem de fato ser nada, engana a si mesmo. Agora, no verso 4 ele inicia a sua declaração, aulinha de português lá atrás, com a conjunção adversativa mas. Ou seja, o que Paulo está declarando no verso 4 é uma postura contrária àquela do verso 3, que conduz ao engano. Que postura é essa? Que cada um examine o seu próprio modo de agir, que cada um veja as suas obras, que cada um examine a sua fé diante de Deus. E depois disso, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. A ideia de Paulo aqui é que o crente deve estar disposto a se submeter constantemente a um autoexame, no lugar de se assentar naquilo que Jesus chama de a cadeira de Moisés em Mateus 23 e começar a proferir juízo de valor sobre irmãos em Cristo. Paulo diz algo como: olhe para si mesmo, se no tocante a você, sua situação estiver cada dia melhor perante Deus, então você tem a licença divina para gloriar-se em si mesmo e não no outro a quem você não deve julgar segundo a sua própria justiça, porque você também é injusto. É como Deus diz por meio de Jeremias, capítulo 9, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, faço misericórdia, justiça e juízo na terra, porque destas coisas me agrado. Meus irmãos, nós somos amados por Deus, de modo nenhum isso pode sair da nossa mente. Todavia nós precisamos entender que o amor de Deus por nós é um amor apesar de nós. Toda a glória por quem nós temos nos tornado em Cristo deve ser dada a Deus, não a nós. Até porque nós jamais deixaremos de ser responsáveis por nossas escolhas. De modo que, apesar de sermos devedores em nossas responsabilidades, em Cristo,
Deus nos faz novas criaturas para ter a condição de concluir a nossa carreira, levando o nosso próprio fardo diante de Deus e tendo a segurança de que somos responsáveis, sim, pelas nossas escolhas, mas o Espírito Santo que habita em nós nos dota de sabedoria para que as façamos da melhor forma. Preste atenção no verso 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. A gente tem o direito de se gloriar em Cristo se estivermos bem diante de Deus. Mas aquele que se julga diante de Deus, como se verá bem? E aqui eu tenho certeza que os irmãos estão com um ponto de interrogação. Você está perguntando assim, ó. Uai, não era para a gente levar as cargas um dos outros? Por que Paulo está falando agora que cada um levará o seu próprio fardo? Presta atenção, querido. Que nós precisamos voltar aos idiomas originais aqui, ao idioma original, o grego, para conciliar as palavras de Paulo nos 2 versículos. Lá no verso 2, a palavra traduzida por cargas, traz a ideia de algo pesado, algo que o homem não tem forças para carregar sozinho. Ou seja, quando nós damos mais lado à carne que ao espírito, nós trazemos mais peso para as nossas vidas, que já é naturalmente pesado. E é impossível que nós carreguemos esse peso sozinho. Essa é a ideia de Paulo. Por isso, nos ajudando uns aos outros, nós conseguimos carregar esse peso em Cristo, sem que ele venha nos causar lesão, sem que ele venha nos machucar. Agora, aqui no verso 5, a palavra traduzida por fardo, ela traz uma ideia de algo leve. Se a gente traduzir literalmente essa palavra, a gente pode dizer que se trata de uma mochila, de uma sacola. O que Paulo quis dizer com isso? Que cada um é responsável pelas suas decisões, pelas suas escolhas. Mas, se Cristo levou consigo na cruz o fardo do pecado, e se Deus outorgou, imputou a nós o fardo da justiça de Cristo, então a bagagem que nós temos que apresentar diante de Deus, que nós iremos apresentar diante de Deus, é uma bagagem leve. Ou seja, quando Deus pedir conta das nossas obras, sabe o que nós teremos condições de apresentar diante dele para sermos aceitos? Absolutamente nada. Somente a justa justiça de Jesus Cristo em nosso favor, o nosso Senhor e Salvador. É por isso que o Senhor declara em Mateus 11, 28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O pecado cansa, fatiga, esgota. Todavia, o descanso sabático prometido ao povo de Deus e cumprido em Cristo, nos revigora e nos capacita para que sejamos apresentados com confiança diante dele, por causa daquilo que ele mesmo fez por nós. Portanto, podemos resumir a lei de Cristo e o conteúdo exposto por Paulo como uma forma prática de manifestação do Espírito em uma única frase: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E ainda outra frase: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele troca conosco quando nós cremos nele. Cada um levará o seu fardo diante de Deus, suas decisões, suas escolhas, mas todas as decisões que nós tomamos em Cristo são decisões que vêm com peso leve para nós. Possamos aprender a levar as cargas uns dos outros todos os dias, tendo a consciência de que o bom Senhor fez por nós a mesma coisa quando se entregou naquela cruz. Somos responsáveis sim por nossas próprias escolhas, mas Deus, o bom Deus, escolheu nos amar e enviar seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Caminhando para o final, queridos, quero deixar aos irmãos alguns desafios para refletirmos durante a semana. Primeiro desafio para a gente colocar em prática: abandone todo e qualquer senso de justiça própria. Se você é um crente, se você tem Jesus no coração, se Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, se o Espírito Santo mora em você, abandone o orgulho, abandone a vanglória,
não tem por que você se considerar superior ao próximo, também como não tem por que você se considerar inferior ao irmão e querer o lugar dele. Não. Considere-se como um pecador regenerado graciosamente por Cristo, e isso é maravilhoso e muito melhor, que tem de Deus a posição de herdeiro, a posição de filho, que nós possamos confiar em Cristo, porque a nossa justiça é falha, mas a justiça dele, que Deus atribui a nós, se nós crermos e confiarmos nele, é uma justiça perfeita, que excede em muito a justiça dos escribas e fariseus, e que nos conduzirá ao reino dos céus. Primeiro desafio: abandone todo e qualquer senso de justiça. Segundo desafio: se aproxime da igreja para cuidar e também para ser cuidado. Queridos, nós convivemos com pessoas, nós somos seres humanos, e os seres humanos foram criados para viver em sociedade. Quando isso se amontoou contra Deus, Deus espalhou, mas Deus espalhou para que continuasse se multiplicando e povoando toda a terra. Portanto, meus irmãos, não é porque nós nos convertemos que nós vamos virar monges, que nós vamos sair do meio de tudo e nos esconder. Mas, para o crente há um lugar de refúgio. Para o crente há um lugar onde ele vai se esconder. E não se esconder de todos, mas se esconder para se preparar junto dos seus conservos, junto dos demais soldados de Cristo. E esse lugar é na igreja. Todos nós, meus irmãos, precisamos de cuidado. Então é saudável que nós busquemos crescer em Cristo, que busquemos ser mais parecidos com Cristo, que busquemos mais intimidade com Deus, para que nós estejamos prontos para cuidar, quando for o caso. E quando precisarmos, que tenhamos a confiança de que existem irmãos que também podem cuidar de nós em Cristo Jesus. Se aproxime da igreja para cuidar e também para ser cuidado. Terceiro desafio: deseje se tornar mais parecido com Jesus. Meus irmãos, esse é o propósito da nossa salvação, o propósito principal: nos formar à imagem de Cristo. Somos criados à imagem de Deus, mas o pecado não tirou de nós essa imagem, mas manchou essa imagem, maculou essa imagem, ofuscou essa imagem. Não é como através de um vidro claro, mas através de um daqueles vidros que são temperados, que tem aqueles desenhos, ou como isso, filme muito escuro. A imagem de Deus não é refletida no caráter do pecador com qualidade. Mas quando nós conhecemos a Cristo, essa imagem ela vai sendo reconstruída, ela vai sendo limpa, e aí as pessoas podem voltar a ver Deus em nós. Nós precisamos desejar nos parecer mais com Jesus. Além de ser o nosso Salvador, queridos, preste atenção que eu sempre falo, Ele é o nosso Senhor. Muitas vezes alguns têm a ideia: aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador e você será salvo. Sim, mas também precisamos aceitá-lo como Senhor. E aceitar Jesus como Senhor significa caminhar conforme a vontade dEle, seguir os passos que Ele trilhou, entrar pela porta estreita, percorrer o caminho apertado. Isso é ser parecido com Jesus. Esvaziar de nós mesmos, não considerando a nossa posição como digna, mas abrindo mão de tudo para Deus. Terceiro desafio: deseje se tornar mais parecido com Jesus. Quarto e último desafio: tenha como única bagagem nas mãos o amor de Deus. Tenha como única bagagem nas mãos o amor de Deus. Meus irmãos, no último dia, quando Deus chegar e nos questionar: o que você tem para mim? Não adianta nós dizermos: Senhor, em Teu nome profetizei. Senhor, em Teu nome expulsei demônio. Senhor, em Teu nome fiz sinais, maravilhas. Não vai adiantar dizer isso.
vai adiantar dizer: eu só tenho a Cristo, e é tudo que eu tenho. Se realmente somos de Cristo, precisamos entender que a única justiça que Deus aceita diante de si, para nos considerar aptos para entrar no reino dos céus, é a justiça do Senhor Jesus, a sua obediência, a sua santidade, que a todo aquele que se achega a Ele, é declarada como sua. Deus declara ao pecador que chega a Cristo e crê nele, a justiça de Cristo, doutrina da imputação. Deus imputou o nosso pecado em Jesus Cristo, e Jesus Cristo, sendo justo, pôde fazer com que Deus imputasse a sua justiça a nós. Quarto desafio: tenha como única bagagem nas mãos o amor de Deus. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Gostaria de concluir essa mensagem dizendo que, se você vive uma religião baseada no cumprimento de ritos, e acha que isso pode te salvar, você está se enganando. Ritos, lei, não pode salvar ninguém. Somente Jesus, somente o nosso Senhor pode salvar. A grande verdade é que quem é salvo por Jesus quer se tornar parecido com Ele, quer se tornar mais próximo dEle. Portanto, meus irmãos, fica como uma última mensagem a cada um de nós, que nós busquemos em Cristo, em Jesus, o perfeito cumprimento da lei perfeita, a lei de amor pela qual nós somos salvos. Vamos orar. Deus amado, nós louvamos a Ti, Senhor, engrandecemos ao Teu santo nome. Somos gratos por Teu amor, por Tua justiça, por Tua fidelidade. Somos gratos, Pai, porque um dia nos alcançaste com Tua graça e nos fizeste filhos do Senhor. Obrigado por tão grande obra, obrigado por tão grande salvação, Pai. Que não nos deixemos nos possuir de vanglória, nos provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Ao contrário, que tenhamos como igreja o desejo de apoiar uns aos outros em suas dificuldades, os levando os que caírem à restauração e cumprindo assim a lei de Cristo, levando todos os dias das nossas vidas a consciência de que somos responsáveis por nossas decisões, mas também tendo a certeza de que nossas decisões segundo a luz de Cristo são decisões leves, que nós teremos e apresentaremos diante do Senhor. Em nome de Jesus, nos capacita, Pai, para sermos tal qual o nosso Senhor. Nos capacita para abrirmos mão de nós mesmos e compreendermos, meu Pai, que uma vida na igreja é um ensaio da expressão maior de culto que nós ofereceremos ao Senhor, que será diante de Ti na eternidade. Oramos a Ti desejosos por isso, no nome de Jesus Cristo. Amém.